Fala pessoal, o 1-2 Esportes está do lado do Atlético na busca pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana, com uma promoção incrível de assinatura. E agora a gente também tem o apoio da Van na cobertura dessa decisão histórica. A Black Friday está aí, o Natal está chegando, então a gente vai falar da Van, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Só na Van os brasileiros encontram presentes para a família toda. São mais de 350 mil itens, desde eletrodomésticos e roupas até brinquedos, celulares e artigos esportivos. Visitando uma das 166 lojas da Van espalhadas pelo país, você tem a melhor experiência de compras, com estacionamento gratuito e, claro, ofertas imperdíveis. Então acesse agora www.avan.com.br e faça a sua lista de compras. A Van, tudo num só lugar. Tá chegando a hora, torcedor atleticano. No dia 20 de novembro, nesse sábado, a gente tem a grande final da Copa Sul-Americana entre Atlético e Red Bull Bragantino, lá em Montevidéu, no Uruguai. Eu sou Fernando Rudnick, que tenho a honra de ter Carneiro Neto e André Pugliese comigo para a gente debater essa final. Antes, eu queria deixar um convite, na verdade, para vocês assinarem o 1-2 Esportes. A gente está numa super promoção de Black Friday, na verdade chama-se Black Sula, com a Sul-Americana do Atlético. Então é R$ 4,90 por mês. Você tem o 1-2 Esportes, todos os nossos conteúdos por esse preço super especial. Pessoal, vamos começar aí. Temos Carneiro Neto, essa lenda do jornalismo esportivo brasileiro. Carneiro, você, com a sua experiência, você deve ter muitas partidas já que você já fez em Montevidéu, o palco dessa final da Sul-Americana. Tem alguma especial para você? Olá, um abraço a todos. É um prazer estar reunido novamente com os amigos. Sim, estive em Montevidéu algumas vezes, uma meia dúzia de vezes, transmitindo jogos, outras tantas como turista. Mas, particularmente, duas experiências me marcaram muito. A primeira, em 1983, quando eu transmiti um jogo do Flamengo pela Copa Libertadores da América. O Flamengo, com o Zico, aquele super time, havia ganho o título mundial e perdeu para o Peñarol por 1-0. E 3 dias depois, nós fomos a Buenos Aires transmitir o Flamengo e River Plate. Daí o Flamengo meteu 4-1 no River Plate e, na véspera, houve um almoço no Estádio Monumental de Nunes, e nós, da Crônica Esportiva Brasileira, fomos convidados. Quer dizer, basicamente os cariocas, né, dos jornais, da televisão e das emissoras de rádio, principalmente os grandes nomes da época, Jorge Cury, Valdir Amaral, Armando Tuguinhó, etc. E nós estávamos transmitindo pela Rádio Clube Paranaense com o capitão Hidalgo e o repórter Sidney Campos. E, para minha surpresa, o João Saldanha, que era meu amigo pessoal e gozador, na hora do agradecimento do almoço, havia umas 150 pessoas, todos, maioria jornalistas argentinos, e 2 emissoras estavam transmitindo o almoço ao vivo, porque havia uma pequena orquestra tocando músicas de fundo. E daí, o Carneiro fala, o Carneirinho fala, e eu fui lá e agradeci. Fiz o agradecimento em nome da Crônica Esportiva Brasileira, mas eu me referi à Guerra das Malvinas, né, que estava naquele calor ainda na época. E todo mundo aplaudiu, houve aquela emoção, etc. E daí, os ouvintes das emissoras, da Rivadavia, que estava transmitindo, né, e a rádio Rivadavia e El Mundo, e daí começaram a ligar para a emissora aqui, de quem se trata, o locutor, o narrador, o orador. Daí falaram que era eu. Para minha surpresa, à noite, um pouco antes do início da partida, chegou um senhor de uns 2 metros de altura, Dom Cabreira, que havia sido jogador e dirigente do River Plate, e se emocionou. Ele morava um pouco distante do centro de Buenos Aires e resolveu ir ao jogo só para me conhecer. Quando ele entra na cabine, eu estava arrumando o equipamento, ele gritou: "Mas Carneiro Neto, és um ninho!" Ele achou que eu era uma criança. E outra experiência fantástica em Montevidéu foi com o Atlético, né? O Atlético, na primeira participação dele na Copa Libertadores da América, em 2000, quando ele venceu o Nacional no Estádio Centenário por 3-1, uma exibição de gala. O técnico era o Vadão, preparador físico de Ivonzir Frega, doutor Edilson Tilly, o médico, o Valmor Zimmermann, o diretor de futebol, e o Kelly foi o dono da noite. O que o Kelly jogou foi uma loucura. Essas são as 2 vezes
que mais me marcaram. Você lembra dessa partida aí, André? Lembro, claro, foi uma partida muito simbólica, porque a gente pode considerar que foi assim a primeira grande experiência internacional do Atlético, né? A primeira Libertadores, foi, acho, se eu não me engano, o primeiro jogo fora de casa, né, contra o Nacional, um estádio clássico, né, com tanta história como o Estádio Centenário, e o Furacão já, pela primeira vez no Centenário, fez uma exibição de gala, atropelou o Nacional lá no Uruguai. E eu tenho, a minha história, evidentemente, não se compara do Carneiro, que eu agradeço aí a participação. Eu tive uma vez só em Montevidéu e tenho uma frustração, porque passei rapidamente pela cidade, fiquei, apenas fiz um city tour ali, vindo de Buenos Aires, e a gente foi até o Centenário, tentei entrar no Centenário rapidinho ali, né, com o ônibus da excursão ao lado, e quem estava ali guardando as portas do Centenário não deixou a gente sequer andar ali 20 metros para poder ver um pouquinho de como é dentro do estádio. Então tem essa frustração de ter chegado pertinho, mas que a gente vai poder matar esse desejo de conhecer um estádio tão emblemático neste sábado, né? Eu e o Fernando Rudinick estaremos lá em Montevidéu para a cobertura do Atlético, então vai ser uma decisão sensacional, num palco marcante, com o Atlético chegando aí com a perspectiva de, quem sabe, conquistar o bicampeonato da Sul-Americana. O Estádio Centenário é lendário, né? Porque lá foi disputada a primeira Copa do Mundo, em 1930. Então, realmente tem uma história muito grande. E é um estádio, hoje, perto das arenas modernas, é um estádio antigo, até certo ponto simples. Mas ele é realmente um dos grandes templos do futebol mundial. Foi recentemente reformado, né? Ganhou um gramado novo aí para essa decisão. Mas eu queria perguntar para vocês, a gente tem nessa final Atlético e Red Bull Bragantino. Se você me perguntasse, eu perguntasse para o André, para qualquer um que 3 anos atrás, se o Bragantino estaria fazendo uma final de Sul-Americana, todos nós diríamos que não. O Atlético venceu a Sul-Americana em 2018, mas antes disso, a última e a única final de competição internacional, né, foi a Libertadores em 2005. Então, tinha um tempo. Carneiro, você acha que a gente está vivendo uma nova ordem no futebol brasileiro agora, com esses times chegando nessas competições? Na verdade, está acontecendo uma transformação no futebol mundial. Na Europa, nós já estamos observando a supremacia do futebol inglês sobre a tradição do futebol italiano, futebol espanhol, o próprio Real Madrid, o time mais vezes campeão de competições nacionais, continentais e internacionais, está tendo dificuldades para competir com o novo futebol inglês. O Bayern Munique está conseguindo manter, o Paris Saint-Germain, mas está havendo uma transformação na ordem do futebol europeu. Não é diferente no nosso subcontinente sul-americano. É inevitável. O futebol virou um grande business a partir da própria revolução do futebol inglês, com a criação da Premier League, há 25 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, talvez até mais, 30 anos. Então, o futebol brasileiro, que é muito mal administrado, o futebol brasileiro é de uma incompetência, né? Lamentável. Parece que é uma característica do nosso dirigente, seja político ou esportivo, não demonstrar capacidade, inteligência e tirocínio. Porém, não tem como escapar. Eles não conseguiram, por exemplo, fazer a Primeira Liga, né? Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro não chegaram num consenso para a Primeira Liga, que seria uma forma de se afastar da má gestão, da gestão suspeita da CBF. Então, a gente que acompanha futebol há muito tempo, no meu caso, há 57 anos, porque eu sou muito velho, eu comecei muito cedo, né? Então, o que eu observo é o seguinte: você mencionou bem, o Bragantino e o Atlético Paranaense, os finalistas desse final de semana na Sul-Americana, são 2 exemplos marcantes, que se destacam, mas cada um com uma trajetória, porque o Bragantino era um time de segunda linha no futebol de São Paulo. Ele nunca teve um grande brilho. Se não estou equivocado, com o Vanderlei Luxemburgo, né? Parece que ganhou um campeonato paulista e depois algum brilho na Copa do Brasil.
Mas o Atlético Paranaense era um clube muito forte, sempre foi um clube quase centenário, uma torcida enorme, muitos títulos, muitas conquistas, e depois, com essa transformação que foi realizada no clube pelo atual gestor principal, Mário Celso Petralha, o Atlético começou a conquistar títulos, né? Ganhou quase tudo, só faltou a Libertadores da América por causa daquela decisão insólita da Conmebol e da CBF, e proibiram o Furacão de jogar com o São Paulo da Arena da Baixada. Teve que jogar em Porto Alegre. Aí perdeu o título, 15 dias depois, recebeu o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada e meteu 4-1, com o Rogério Ceni e tudo. Então, foi injusto aquilo para o nosso representante. Porém, o Atlético realizou pelas vias normais, por ser um clube associativo, por ser um clube de grande poder de aglutinação popular. E o Bragantino não, o Bragantino já foi atrás de um patrocínio, de um investidor. Então, ele se transformou no Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense agora, se transformando em sociedade anônima, portanto um clube-empresa, ele fatalmente também terá esse tipo de investimento. Só que o Atlético já tem know-how, ele já tem experiência de campo e tem a vivência administrativa para receber esses incentivos. Eu acho que o Atlético Paranaense vai se dar muito melhor na vida daqui em diante. André, o Bragantino, vamos dizer assim, ele chegou meio que de paraquedas, né, com o investimento da Red Bull. O Atlético teve o processo todo de caminhada até se consolidar e disputar títulos, como chegou novamente na final da Sul-Americana. Você acha que esses dois times aí, o resto do Brasil vai ter que se acostumar a ver chegando mesmo? Eu concordo em tudo com o Carneiro, e é importante a distinção, né, que o Carneiro faz com relação ao histórico dos dois clubes, né? Como você disse também, Fernando, o Bragantino teve uma ascensão meteórica, né, turbinado aí pelo dinheiro da multinacional austríaca. Em 2, 3 anos já está aí num patamar elevado, né? Preciso destacar que o Bragantino não está apenas na final da Sul-Americana, mas está entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro com alguma tranquilidade até, né? Então, mostra realmente que é um time muito competitivo, diferentemente do Atlético, que, como o Carneiro destacou, tem uma trajetória longa como clube, né, quase centenário, e como um novo plano de futebol já desde 95, aí, com o Mário Celso Petralha comandando, liderando esse projeto do Atlético. Com relação ao Bragantino, há apenas, e aí é uma dúvida que surge e preocupa com relação às perspectivas desse novo futebol, né, de negócios e tal, até que ponto, até quando que haverá interesse, né, da Red Bull em manter esse projeto de futebol aqui no Brasil. Não é o único projeto da empresa, e como uma empresa, né, que visa ter lucro, expandir a sua marca e tal, pode ser que em algum momento eles entendam que já conseguiram o que gostariam, o que precisavam, e quem sabe no futuro acabem deixando. Isso a gente não sabe, vai depender de como as coisas se desenrolarem. Agora, sem dúvida que já é um projeto muito interessante, vencedor, e essas duas facetas aí no futebol profissionalizado, com gestões voltadas para o negócio, enfim, já mostram um sucesso e vão se enfrentar aí no sábado. Desculpe interrompê-lo. Fica à vontade. Esse patrocinador, ele não representa que o time terá sucesso obrigatório. Nós temos os exemplos europeus de grandes times que, apesar de terem times de dono, vamos falar assim objetivamente, eles patinam. Você veja que a torcida do Manchester United rebelou-se contra a família dos Estados Unidos, que é a maior acionista do Manchester United, porque ele perdeu o terreno para o Manchester City. Isso. E o mesmo se aplica a outros times. O Arsenal, o Tottenham, eles não estão seguindo as pegadas do Liverpool e do Manchester City. O mesmo acontece em Paris, com o Paris Saint-Germain. Por mais que aquele árabe gaste, o Paris não chega. Ele ganha o campeonato francês. Parabéns. Agora, chega nas Copas, a Liga dos Campeões, o Paris está em dificuldade.
Então, o mérito do Bragantino, no meu modo de entender, é exatamente esse. Ele aliou os recursos financeiros com um trabalho profissional altamente competente na formação do elenco de jogadores e na gestão do futebol. É verdade, Carneiro. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo. Eu queria a opinião de vocês para o momento dos times. O Atlético chega com uma vantagem, Carneiro. O Bragantino estava patinando no Brasileiro nas últimas rodadas. O Atlético brigando lá embaixo, venceu. Como que vocês enxergam o momento dos times chegando nessa final? Eu acho que é um rigoroso equilíbrio, tanto tático quanto técnico. A única vantagem do Atlético é o peso da tradição. Ele deve levar mais torcida para Montevidéu. Ele já é campeão da Sul-Americana, ele está lutando por um bicampeonato. Ele tem maior densidade, eu diria. Agora, os dois do Campeonato Brasileiro da Série A patinaram. Quer dizer, há um desgaste, há um cansaço mais mental do que físico. Físico não tem. Esse negócio de poupar jogador, eu concordo, o jogador sentiu uma lesão e tal. Agora, o cara entre 20 e 35 anos, não tem. Pula muro dos 6 metros e sai rindo. Agora, a questão é a pressão. O caso do Atlético foi evidente. O Atlético meio que abriu mão da Série A durante um período e se dedicou a eliminar o Peñarol na semifinal da Sul-Americana e a eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Saiu-se muito bem. O Bragantino andou patinando, mas já retomou. Ele já goleou o Fortaleza, que é um bom time também, desses novos que estão surgindo. Eu, assim, objetivamente, eu não tenho nenhuma surpresa se o Bragantino for o campeão. Não tenho. Claro que a minha torcida é para o Atlético. A minha expectativa é que o Atlético nos satisfaça e nos prove que realmente está pronto, e eu acredito que está muito bem. O Alberto Valentim conquistou o grupo, acertou a parte, ajustou um pouco o time. O Atlético tem deficiências no miolo de zaga, leva muita bola por cima. O Atlético tem deficiência na ala esquerda, o Abner é irregular, há muita improvisação aí, perdeu o jogo para o Internacional por isso, e o meio de campo é pouco criativo e marca pouco. Mas, em compensação, do meio para frente, o Atlético tem poder de fogo. Não dá para dar muito espaço para Terans, Nicão, Renato Kaiser, Bissoli, essa turma põe para dentro. Agora, o Bragantino vai ter que mostrar que ele tem realmente condições de bater o Furacão. Ô André, no retorno do Campeonato Brasileiro, tanto o Atlético quanto o Bragantino têm 41% de aproveitamento, então eles estão mais ou menos na mesma. Mas você acha que o Atlético chega com mais casca por ter vencido a Copa do Brasil, por ter vencido o Brasileirão e, por ser um time de mais tradição que o Bragantino? Eu concordo com o Carneiro na análise de uma forma geral, as duas equipes se equivalem até tecnicamente. O Atlético tem essa questão que é bastante curiosa com relação ao aproveitamento nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Claro, a gente pode explicar em parte, justamente pelo Atlético ter deixado de dar atenção principal ao brasileiro por diversas rodadas, o que evidentemente não aconteceu nas Copas, em que o clube manteve um desempenho bastante razoável, Agora, de alguma forma, isso não deixa de preocupar também, porque em alguns momentos o Atlético, mesmo com o seu time titular, não foi bem no Campeonato Brasileiro, Mostrou aí uma série de dificuldades, não por acaso, em algum momento até demitiu o seu treinador, Antônio Oliveira, foi buscar o Alberto, ali num período de instabilidade. Então, há sim uma curiosidade para saber como será o desempenho das duas equipes no sábado, mas de uma forma geral, não tenho dúvidas que será um jogo bastante equilibrado e também uma expectativa com relação à questão do jogo único, que a gente sabe que por se decidir em 90 minutos, um vacilo, uma expulsão, alguma desatenção pode pôr tudo a perder. Então, de qualquer forma, um jogo que eu encaro assim, sem prognóstico para o sábado. Campo neutro, Carneiro, você acha que a torcida uruguaia que vai ao jogo, não imagino que sejam muitos por causa dos valores dos ingressos, que estão bem altos,
Mas vocês acham que, por o Atlético ser um time de mais tradição, mais torcida, e o Red Bull às vezes tem um pouco dessa questão, né, de time de marca, existe um pouco de aversão a esse tipo de equipe. Você acha que os uruguaios vão apoiar o Atlético lá, Carneiro? Olha, não tenho, assim, tanta expectativa em relação a isso. Claro, alguns uruguaios irão, muitos, talvez. Mas o problema de um jogo único, em campo neutro, ele tem vários aspectos a serem avaliados. Por exemplo, muita gente poderia argumentar, não, se o Atlético decidisse com o Bragantino em 2 partidas, teria vantagem, porque uma delas seria na Arena da Baixada, com 40 mil pessoas. E lá em Bragança não vai muita gente. Mas acontece que quando o Atlético ganhou, em 2018, do Júnior Barranquilla, com a Arena da Baixada tendo mais de 42 mil pessoas, por muito pouco o time colombiano não ganhou, né? O Atlético teve que ir para os pênaltis. Esse negócio de torcida é muito importante, sem dúvida, no psique, no motivacional. Mas não ganha jogo. Torcida não ganha jogo. O Brasil que diga, né? Tomou de 7 da Alemanha no Mineirão e perdeu a Copa de 50 para o Uruguai no Maracanã. O que ganha é preparação psicológica, concentração, disposição e capacidade tática, técnica e física. Isso o Atlético tem. Eu acho que o jogo em campo neutro não pesa nem para um nem para outro. Vai ganhar aquele que jogar melhor. Qualidade, né, Carneiro? A qualidade que faz a diferença no fim das contas. Exato. O Brasil, por exemplo, ganhou todas as Copas do Mundo a quantos mil quilômetros da torcida brasileira. E nas 2 oportunidades que teve do lado a torcida, ele não conseguiu. A seleção brasileira não venceu. Então, eu tenho o maior respeito pelo público, tenho até vibrado aí com a torcida do Galo Mineiro, Mineirão, o Flamengo do Maracanã, e o Curitiba agora, quando subiu para a Série A, maravilhoso, né? O espetáculo proporcionado pela torcida nesse jogo com o Brasil de Pelotas. Agora, o Atlético está acostumado a jogar na Arena da Baixada com a sua torcida, mas também tem sofrido, não é fácil. Quando o time encaixa, encaixa. O Atlético foi campeão brasileiro jogando em São Caetano do Sul. Foi campeão da Copa do Brasil no Beira-Rio. Tinha gaúcho lá com bombacha e sem bombacha. E o Atlético ganhou. O Carneiro, você citou o Alberto. A gente vem do Atlético há muito tempo com a gerência, aí, vamos dizer assim, do Paulo Autuori, né? O André também disse do Antônio Oliveira, que saiu no meio do caminho. O Autuori, né, queria que ele continuasse, ele decidiu sair, e veio o Alberto, que chegou com muita resistência da torcida, porque não vinha fazendo bons trabalhos, só que tem uma identificação grande com o clube, e aos poucos me parece que ele vai colocando em prática o seu pensamento. Você acha que a gente já está vendo o time do Alberto, ou qual que é o tamanho da influência que o Autuori ainda tem nessa equipe, Carneiro? Eu acho que a influência é menor com o Alberto do que foi com o Antônio Oliveira. Eu acho que o equívoco do Atlético foi ficar muito tempo com o português. O Atlético dependia muito do Paulo Autuori, e isso ficou demonstrado quando foi perdido de forma ridícula, né, para o Cascavel, a chance inédita do tetracampeonato. Imediatamente a diretoria mandou embora o Antônio Oliveira, assumiu o Paulo Autuori. O que aconteceu? O Atlético recuperou-se. Passou a jogar melhor, passou a jogar bem, melhorou na Série A do Brasileiro, cresceu na Copa do Brasil, cresceu na Sul-Americana. Agora, o Alberto tem mais envergadura e mais experiência e jogou futebol muito mais se o Antônio Oliveira chegou a jogar. Não sei se ele foi jogador. Agora, foi jogador, mas assim, de um nível bastante baixo. Sim. Eu não me lembro, não recordava. Soube que o pai dele foi jogador. Agora, o Alberto não. O Alberto jogou muita bola, né? Jogou no Atlético, jogou em outros clubes e jogou na Europa. E o Alberto tem uma concepção. Ele tem conhecimento. Ele ainda não teve a sorte de encaixar um título, uma grande conquista, algo expressivo. Mas eu gosto do estilo dele. Aquele jogo com o Flamengo no Maracanã, que o Atlético jogou estrategicamente para não tomar gol e marcou 3-0, ali, para mim, foi o pós-graduação do Alberto Valentim como treinador, porque ele resignou-se com a pressão do Flamengo,
os jogadores aceitaram o roteiro a ser desenvolvido e o resultado foi simplesmente maravilhoso. André, você vai nessa mesma linha? Eu concordo. O Alberto tem justamente está em busca aí, né, de um salto na carreira após trabalhos bastante irregulares, né? Não conseguiu realmente emplacar uma boa sequência e tem agora um cenário perfeito para que se o Carneiro falou em pós-graduação, aí quem sabe já seja até um mestrado, algo do tipo aí para o Alberto, né? Ter um título de Sul-Americana, conquistado fora do país, à frente de uma equipe que ele tem muita identificação, então naturalmente ele está empenhado em fazer um melhor trabalho lá no sábado. Vai, como a gente já disse, tem um adversário bastante perigoso, mas acredito que houve tempo também para que o Atlético fizesse esses ajustes justamente nessa composição de comissão técnica que é um pouco diferente, né? Tem ali o Paulo Autuori com bastante influência, né, sobre o comando técnico, um contato ali com o Bruno Lazzaroni. Eu acho que o que precisava ser encaixado ali já foi, o Atlético chega em condições de levantar o bicampeonato. Até porque o Atlético não tem um elenco muito grande, eu estou falando em qualidade, em talento. Ele pode ter registrado aí 40, 50 jogadores, mas não passa de 16, 17, aqueles que o Alberto conta efetivamente. O Atlético não foi feliz lá atrás com o Paulo André, a formação do elenco com a saída do Thiago Nunes, e veja como é o futebol, né? O Thiago Nunes saiu como um pequeno deus campeão no Atlético e depois geriu mal a carreira. Correu risco num time instável como o Corinthians, queimou o filme no Grêmio e agora está tentando sobreviver no Ceará. Então, você veja que o futebol ele não é uma matéria fácil de ser entendida, até pelos melhores profissionais. Mas, no caso específico, o Alberto já percebeu. Ele pode contar com esses jogadores. Ele não tem o elenco do Flamengo, do Galo Mineiro, do Palmeiras. Ele não possui isso. Aliás, a grande virtude do Atlético, o grande mérito do Furacão é chegar onde chegou sem ter os recursos financeiros, econômicos, de investimento desses times do eixão Rio-São Paulo, e no caso o Atlético Mineiro, que tem um super patrocinador. Então, o Atlético Paranaense realmente está num momento de glória. O Atlético Paranaense, independente de ser campeão ou não, ele está de parabéns, repito. Legal. O Atlético, acho que nessa linha, tem dois jogadores que têm uma capacidade de decisão muito grande, né? Que é o uruguaio Terans, que vai jogar em casa, e o Nicão, que já é um dos maiores jogadores da história do Atlético. André, esses dois jogadores, acho que são os caras que podem bater no peito e decidir essa partida para o Furacão, né? Eu não vejo o Bragantino com jogadores com tanta capacidade de decisão assim. Apesar de ter um Arthur, que é um ótimo jogador, um atacante rápido, mas Nicão e Terans talvez sejam o diferencial, né? Concordo, Fernando. Sem dúvida são os dois jogadores do Atlético muito destacados, né, à frente dos outros com relação à capacidade técnica. Embora o Atlético tenha ali um líder como o Thiago Heleno na defesa, um goleiro muito seguro e já com feitos expressivos aí como o Santos, né? Mas sem dúvida que a esperança da torcida está em Terans e Nicão, até claro por serem dois jogadores de ataque, né? O Nicão mostra uma regularidade, né? Um jogador que raramente joga mal, né? Claro, tem partidas melhores e piores, às vezes apagado, mas é alguém que você pode contar e ter a convicção de que vai se apresentar num jogo decisivo, como o Nicão já fez em outras oportunidades, né? Mais recentemente no Maracanã, diante do Flamengo. O Terans, por sua vez, começou de forma espetacular no Atlético, né? Com gols, assistências. O histórico dele ainda é tremendamente positivo, mas mais recentemente passou a oscilar um pouco, algumas partidas apagado. Agora, sem dúvida que o Terans tem, entre todos os jogadores envolvidos, as melhores perspectivas ou o sonho mais bonito, digamos assim,
a ser realizado em Montevidéu, pois é um jogador nascido em Montevidéu, né? Um jogador ainda que acho que encontra no Atlético aí talvez o auge da sua carreira, né? Disputando uma decisão de Sul-Americana. Então, evidentemente, estará tremendamente motivado e pode ser o diferencial em Montevidéu. Como você falou com relação ao Bragantino, é um time muito encorpado, tem recursos coletivos ali interessantes, tem o Arthur aí, uma figura importante, Léo Ortiz, o próprio Aderlan, alguns jogadores interessantes, mas se fosse para eleger quem pode efetivamente decidir o jogo, apostaria realmente no Nicão e Terence, e o Kaiser, que tem se mostrado artilheiro, mas aí já é um jogador que depende, né, da construção das jogadas, e então, de qualquer forma, se o Kaiser vier a decidir, certamente, possivelmente, teríamos aí uma participação do Terence e do Nicão também no jogo. O Bragantino tem o centroavante também, o Ítalo, né, que passou pelo Atlético em 2015, não deixou saudade, mas tem marcado muitos gols. Carneiro, para você, quem são os caras que podem decidir esse jogo? Isso o André expôs com muita tranquilidade, e é isso mesmo. Agora, o Atlético ainda tem o Marcinho, que é um jogador agudo, se ele estiver inspirado. O Léo Cittadini e o Christian são figuras interessantes que se apresentam. Então, eu diria que o Atlético ele teria umas 5, 6 boas alternativas, né? Porque nós temos que contar com o centroavante, né? O Renato Kais, e eventualmente o Bissoli. Esse Pedro Rocha também é um jogador muito interessante. Então, o Atlético tem, dentro daquele grupo que eu falei, dos 17, ele tem gente boa. Por isso que ele está aí, também não ia chegar, né? Agora, tem que torcer para ninguém se lesionar, para ninguém ficar com problema muscular, essa coisa toda, para entrar inteiraço. Entra inteiraço em Montevidéu e vocês dois que vão estar lá vão assistir uma grande festa atleticana. Legal, esperamos mesmo que seja um grande jogo, uma grande final, como a Sul-Americana merece, como o Atlético merece, e a gente vai ter toda a cobertura aqui no 12 Esportes. Carneiro, queria te agradecer muito, André também, e antes da gente encerrar, então, um palpite aí para o jogo. Carneiro, não quero ver em cima do muro, quanto que vai ser a decisão? Olha, se eu tivesse palpite certeiro, eu não estaria aqui. Eu teria ganho na Mega Sena, na loteca, em algum lugar. Essa hora eu estaria nas Ilhas Maldivas, eu não sei nem. Não tenho palpite. Meu palpite é que o Furacão tem que voltar campeão. E André, você arrisca algum se o Carneiro, com toda a experiência dele e os conhecimentos que são muito maiores aí do que os nossos, ficou indeciso, eu também fico um pouco indeciso. Agora, vou apostar no Atlético pelo retrospecto do clube nos últimos anos. Não vou arriscar um placar, mas acredito que o Atlético tem aí mais chances, e claro que a gente está indo para fazer essa cobertura, está ao lado do Atlético, 12 Esportes aí investindo numa cobertura internacional, vai trazer todos os detalhes lá de Montevidéu para os nossos assinantes e leitores, e a gente espera, claro, que seja um jogo com todos os requintes aí de uma boa partida e que o Furacão traga o bicampeonato. Obrigado, Carneiro, aí pela participação, e você que nos assiste aí, siga com a gente que tem muita coisa ainda para acontecer. Obrigado. Exatamente. Continue com a gente aqui no 12 Esportes. Vai ter muito material, muito conteúdo para você ler, ouvir e ver, nos assistir aqui no 12 Esportes, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fala, pessoal. 12 Esportes está do lado do Atlético na busca pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana, uma promoção incrível de assinatura. E agora a gente também tem o apoio da Van na cobertura dessa decisão histórica. A Black Friday tá aí, o Natal tá chegando, então a gente vai falar da Van, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Só na Van os brasileiros encontram presentes para a família toda. São mais de 350 mil itens, desde eletrodomésticos e roupas até brinquedos, celulares e artigos esportivos. Visitando uma das 166 lojas da Van espalhadas pelo país, você tem a melhor experiência de compras, com estacionamento gratuito e, claro, ofertas imperdíveis. Então acesse agora www.avan.com.br e faça a sua lista de compras. A Van, tudo num só lugar.